professora Leila, ministro da disciplina de Fitopatologia na UFSJ, Campus Sete Lagoas. Iremos dar continuidade à videoaula sobre doenças abióticas, que são fatores que influenciam a ocorrência de doenças em plantas, e vamos dar continuidade falando agora sobre as deficiências nutricionais. As doenças abióticas, como lembramos, anteriormente, elas estão relacionadas às condições que são afetadas nas plantas, que deveriam ser o ideal para o crescimento das plantas. Então, nutricionalmente, quando a planta tem deficiência ou excesso de nutrientes, podem decorrer doenças abióticas, como nós estamos observando aí na foto. Nós temos tomate com podridão apical, que é relacionado à deficiência de cálcio, e pimentão também com deficiência de cálcio. Ao olharmos rapidamente, poderíamos falar, nossa, é um causado por uma bactéria, um fungo, mas não. Isso deve ser corrigido a partir do que? Análise de solo e correção do pH do solo. Doenças abióticas podem estar relacionadas à deficiência de macro e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que precisam de maior quantidade, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Já os micronutrientes requerem-se uma quantidade muito menor, como ferro, boro, manganês, zinco, cobre, molibdênio e cloro. Os nutrientes essenciais e não essenciais, eles podem ser absorvidos em quantidades que podem, às vezes, até se tornarem tóxicos. Então, nutrientes essenciais raramente podem se tornar tóxicos, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e tal. Mas nutrientes essenciais que podem ser tóxicos para plantas, quando aplicados em excessos, são manganês, cobre, boro, molibdênio e cloro. Excesso de alumínio também é tóxico para as plantas. É difícil precisar como decorar cada falta de um nutriente. Existem até pela internet, aí vocês vão encontrar, infográficos tentando nos ajudar a perceber qual é a localização em plantas, qual é o sintoma generalizado. Mas eu gostaria de colocar para vocês que o mais importante é conhecer da cultura que vocês estão trabalhando, e conhecer vai depender de literatura especializada, de muita visita a campo, de observação, e muitas vezes há necessidade de envio de amostras para análise, análise quanto à fertilidade do solo, ou mesmo análises foliares daquela planta. Então, vamos falar inicialmente sobre o nitrogênio. O que a deficiência de nitrogênio pode ocasionar de forma generalizada nas plantas? O nitrogênio ele causa geralmente clorose nas folhas velhas. Se é nas folhas velhas, geralmente são nas folhas mais baixas da planta, as que a gente chama de folhas baixeiras. A planta pode ter uma diminuição do desenvolvimento também. E pode acontecer também o que a gente chama de ramos caulinares, que ficam avermelhados. Inicialmente, os sintomas aparecem nas partes velhas da planta, mas podem evoluir. Então, aqui nós estamos vendo algumas fotos in situ, mas o que chama a atenção de vocês é a planta de milho aqui, que as pontas ficam das folhas mais velhas, ficam numa forma de V, secas, e isso progride da ponta, vai até a nervura central, e os comos ficam finos e as espigas pequenas. Então, quando você conhecer uma cultura, você vai se familiarizar de acordo também com a literatura desses sintomas relacionados a deficiências. E o fósforo? No caso do fósforo, observa uma redução do caule e do sistema radicular, provocando necrose das folhas e pecíolos. As folhas jovens, elas têm tendência para escurecer ou ficar verde azuladas. Nas folhas velhas, ficam avermelhadas. Aí a gente está vendo uma foto à nossa esquerda em cafeeiro, com deficiência, e à nossa direita, uma deficiência de fósforo em milho.
onde há a cor verde escura das folhas mais velhas, seguindo os tons roxos de pontas e margens, e os colmos também ficam roxos. E a produção da própria espiga é afetada, no caso do milho. Deficiência de potássio. Em potássio, observa-se uma redução do crescimento vegetal, manchas necróticas, as folhas ficam enroladas, encurtamento de entrinós, a planta tende a menor, e inicialmente acentua-se nas partes velhas das plantas, que é na parte mais baixa. Nós estamos vendo aqui uma foto em ameixa e também em milho. A deficiência de potássio em milho, a clorose fica bem na margem das folhas mais velhas, seguida de um secamento e dilaceração do tecido. A planta fica suscetível a tombamentos e a redução do crescimento radicular e da produção também, no caso das espigas de milho. Magnésio. Os sintomas de deficiência de magnésio é a clorose entre as nervuras, igual nós estamos vendo aí uma folha, né, representada à nossa esquerda. Espalhando-se das margens para o centro das folhas, essa clorose inibe a floração, há uma morte prematura das folhas e os frutos ficam degenerados. Um esquema em milho mostra que as folhas mais velhas amarelecem nas margens e entre as nervuras, dando aspecto de estrias. Pode ocorrer necrose das regiões cloróticas em geral. Deficiência de cálcio está relacionada à malformação das folhas jovens, encurtamento dos ápices, clorose marginal que evolui para necrose, levando a folha a morrer na extremidade para o centro. Há uma redução do crescimento radicular e os sintomas eles se acentuam nas partes jovens da planta. Significa que esses sintomas ficam mais na parte de cima da planta. Aqui nós estamos vendo os sintomas de deficiência de cálcio nas folhas de milho, geralmente é visto nas folhas novas. Então, como sendo folhas novas, são as folhas superiores. Elas aparecem sucessivamente: fino amarelecimento das bordas, secamento e necrose e dilaceração das margens. Além disso, ocorrem ondulações, né, como se fossem ondas no limbo foliar, no sentido sempre longitudinal da planta, da folha da planta. O boro. A deficiência de boro afeta os órgãos de reserva e desorganiza os meristemas, causando o que a gente chama de morte das extremidades caulinares e os pecíolos ficam quebradiços. A floração fica totalmente afetada, suprimida, ou tem frutos e sementes estranhas, anormais. Inicialmente, os sintomas aparecem nas partes jovens das plantas. Vamos ver na parte baixa aí da foto, em milho, como que é a deficiência de boro. Faixas brancas alongadas nas folhas novas. Não tem polinização, é baixa polinização. Há o abortamento das folhas, consequentemente as ficam menores e mal granadas. E o grão apresenta-se com cavidades na parte superior. Encurtamento dos internódios, a planta vai ficando menor e menor desenvolvimento radicular. Então, afeta a planta como um todo. Enxofre. No enxofre, a deficiência, as folhas tornam-se verde claras ou dita amarelo claras. Os sintomas lembram aquelas deficiências de nitrogênio, só que de nitrogênio ocorre nas folhas baixeiras, nas folhas mais velhas. E no caso do enxofre, não, nas folhas mais novas, nas folhas na parte superior da planta. Nós estamos vendo aqui em milho a redução do porte e da área foliar. As folhas ficam cloróticas com manchas esbranquiçadas na base e um gradiente roxo que se inicia no meio do limbo foliar e se desenvolve para a região da bainha. Importante, para cada 10 partes de nitrogênio, o milho necessita de uma parte de enxofre. Doenças abióticas
deficiência ou mesmo de excesso nutricional de ferro. Os sintomas de deficiência de ferro relacionados às folhas novas. Elas ficam severamente cloróticas, mas as nervuras principalmente permanecem verdes. A folha inteira ou parte dela morre. Devido à rápida conversão do ferro solúvel para insolúvel, é raro encontrar excesso. Então, é mais a deficiência. Então, nós estamos vendo em milho, o ferro na folha nova, né? Ele afeta uma clorose internerval, inicialmente nas folhas mais jovens, que vai em toda a extensão da lâmina e reduz também a produção das espigas. Sintomas de deficiência de zinco, observado que é uma clorose internerval, como a gente está vendo aí na foto, na cana-de-açúcar, essa foto à esquerda. Posteriormente, essas manchas se tornam necróticas e exibem pigmentações violetas, como estamos vendo aí na foto ao meio, né? As folhas ficam reduzidas em número e em tamanho. E qual seria o excesso de zinco? Pigmentação vermelha no pecíolo e nas nervuras, tendo também a clorose. Em milho, a gente observa a deficiência em zinco como faixas brancas amareladas entre a nervura e os bordos. Podendo seguir-se necrose, ocorre tons arroxeados. Em casos mais severos, pode haver um encurtamento, né, dos internódios, levando a uma redução do tamanho da planta. Cobre. Os sintomas de deficiência de cobre está relacionado a folhas jovens, que elas ficam murchas e enroladas. Reduz a lignificação em cereais e provoca o abortamento de flores. E os sintomas de excesso, as raízes perdem o vigor, apresentam engrossamento e paralisam o crescimento. Aqui nós estamos vendo um desenho, uma foto, né, esquemática, na parte baixa da foto, das deficiências de cobre em milho. As folhas ficam novas, elas ficam amarelas. E elas começam a desenrolar. Depois das pontas se encurtam e mostram necrose. As margens ficam todas necrosadas e os comos se dobram com facilidade. Então, a planta tende até a tombar. O manganês, ele tem um sintoma de deficiência que as folhas tornam-se cloróticas, mas as nervuras terciárias permanecem verdes e exibem um desenho que a gente chama quadriculado. Já o excesso, as manchas marrons em folhas de plantas jovens. Em milho, a deficiência de manganês, ele é observado numa clorose internerval nas folhas mais novas. Em casos mais severos, apresentam um tecido com faixas longas e brancas e o tecido no meio de longa clorótica pode morrer e desprender. E os comos do milho ficam bem finos. Molibdênio. Molibdênio, deficiência, a planta fica com folhas amarelas e o desenvolvimento como um todo da planta é dificultado. Já no excesso, sementes têm a sua germinação é prejudicada e a translocação de ferro na planta é afetada pelo excesso de molibdênio. A deficiência nutricional pode causar, por exemplo, em boro, uma questão muito grave na planta. Você não conseguir utilizar praticamente nada. Esse é um pé de mamão com sua frutificação foi toda afetada, né? Deficiências também podem ser confundidas com sintomas parecidos, como no caso aqui a deficiência de zinco em tomate e o mosaico dourado do vírus. Na dúvida, né, os sintomas são sutilmente diferentes, mas na dúvida deveria mandar para um laboratório especializado de vírus e para análise foliar.
Deficiência de ferro em feijoeiro pode também ser confundido com o mosaico dourado do feijoeiro. São muito sutis as diferenças. Existem, né? Se a gente observar a deficiência de ferro, não há um mosaico generalizado. As nervuras ficam mais verdes. Mas, na dúvida, é ideal remeter as amostras para análise em laboratório especializado de vírus e análise do solo ou mesmo da folha. Excesso nutricional também pode causar danos. Esse é o excesso de boro em feijoeiro, né, que causou um dano muito grande. A planta praticamente não desenvolve à medida que aumenta a questão da quantidade de boro. Somente questão nutricional, não. Nós podemos ter também danos por doenças abióticas causadas por herbicidas. Herbicida de Uron, por exemplo, em mamoeiro, causa um dano muito grande, né? Ou mesmo 2,4-D, que pode causar anomalias em cucurbitáceas, em videiras, em tomateiros, como a gente está vendo. Inseticida também pode causar danos, né? Um inseticida em tomateiro causando problema, que pode ser até confundido com sintomas de vírus, né? Na dúvida, teremos que observar em detalhes mesmo esse sintoma ou mesmo enviar para laboratórios especializados, tanto em vírus como na questão do efeito aí desses inseticidas. Os insetos, eles podem causar doença, não quando eles vão lá e picam a planta só e vão embora, seria uma injúria. Mas quando que eles causam uma doença? Quando eles liberam uma substância tóxica, que a gente chama toxemia. Por quê? Essa substância tóxica, ela vai dar uma irritação contínua, ela não vai parar só numa picada do inseto. Então, alguns insetos podem liberar substâncias que causam intoxicação, que a gente chama toxemia de inseto, causando uma doença abiótica. Então, a toxemia de inseto pode ser vista, por exemplo, a partir do ataque da Bemisia tabaci. Chuchu e pepinos brancos, né, causado por toxemia da mosca branca, né, da Bemisia tabaci, quando ataca essas culturas. Ácaros também podem causar necroses, né, problemas na planta. Como a gente está vendo aí, lesões, né, que acontecem a partir de toxemias desses insetos e desses ácaros que possam estar afetando diretamente as plantas. Injúrias, né, que são momentâneas, podem ser causadas, por exemplo, por descargas elétricas, principalmente no Brasil, que é um país que tem muita descarga elétrica. Este é um dano que é muito comum no interior, principalmente de São Paulo. Ou o choque térmico, plantas que não conseguem, por exemplo, igual a violeta, que cresce em condição inicialmente dentro de uma estufa, ela precisa ser aclimatizada até a sua comercialização, porque elas não conseguem, às vezes, retirar rapidamente de uma estufa e colocar um ambiente mais quente, né? Chuva de pedra também pode causar injúrias em plantas. Mas, afinal, visto todos esses fatores que podem causar doenças abióticas, como pode ser feito o procedimento da diagnose de uma doença abiótica? Vamos agora discorrer quais são o passo a passo que alguém, né, quando vocês estiverem trabalhando a campo, podem suspeitar que ali aconteceu uma doença abiótica. Inicialmente, observação de sintomas. Observar esses sintomas individualmente na planta, no campo, a dinâmica que esses sintomas aparecem, se eles são generalizados ou pontuais, né, no campo. E observar esses sintomas e comparar com os já descritos na literatura.
Então, fazer uma consulta exaustiva, tanto em livros, bases de dados, procurar, por exemplo, de plantas, específico para cada planta, igual nós mostramos do milho, né, quais são as deficiências, tudo. Isso é muito importante. Ter uma análise detalhada do histórico da cultura, não é só pontual, naquele momento, né? Ver tudo o que aconteceu, como foi feita, por exemplo, a correção de solo, se foi feito algum tipo de adubação, se teve algum histórico de utilização de algum produto, né, um inseticida ou mesmo um herbicida, naquela propriedade ou na vizinha. Porque a gente pensa assim, o problema é aqui na propriedade, às vezes não, é no vizinho. Por exemplo, se é um cultivo hidropônico, se houve algum excesso de algum nutriente, ou excesso de cobre, ou se teve alguma deriva de herbicida, o 2,4-D em tomateiro, se o vizinho ao lado, ou mesmo naquela propriedade, foi utilizado algum produto. Então, esse histórico detalhado, ele vai ser muito importante para se ter suspeita da diagnose se uma doença é de origem biótica ou abiótica. Outra questão é reproduzir experimentalmente os sintomas da doença. Como nós já mandamos para vocês um vídeo, né? Quando se suspeita, por exemplo, uma deficiência de algum nutriente, pode-se plantar e reproduzir essa cultura com diferentes gradientes de nutrientes. Ou mesmo expor aquela cultura ao efeito de alguma suspeita de algum herbicida, alguma questão para se caracterizar bem experimentalmente se aquele dano que está sendo visto é ocasionado por aquela suspeita que é levantado ali. Então, vamos voltar à questão dos poluentes do ar. Muitas vezes, a gente tem que perceber na diagnose se aquela doença biótica, por exemplo, por um poluente, às vezes ele é generalizado, que ele vem no ar numa determinada região. E se a gente suspeita, tem que mandar para laboratórios especializados, né, na área de poluentes, que não são todos, né? Temos que estar atentos para quais os laboratórios que teriam ferramentas instrumental para isso. Uma outra questão que é importante para doenças abióticas é a possibilidade de cura de uma planta, né? Como a gente está vendo aí, uma planta com deficiência de ferro pode-se corrigir na meia folha daquela planta, observar que houve uma correção do problema. Então, muitas doenças de causas abióticas, elas podem ter uma questão de cura, que muitas vezes não é observado em doenças de origem biótica, que é mais difícil curar. É mais fácil prevenir uma doença do que realmente ter a cura. E o quinto fato, a gente poderia ver, isolar a possibilidade de ter algum elemento de origem biótica, algum fungo ou uma bactéria. Portanto, a diagnose de doenças de origem abiótica, e tanto abiótica como biótica, tem que ter critérios e tem que ser uma coisa feita com muito detalhe, observação e com um aporte laboratorial para se chegar a uma conclusão dessa doença e seu agente causal e procurar soluções para resolver este problema. Eu sou a professora Leila, espero que vocês tenham gostado de estudar sobre doenças abióticas. Isso é um grande desafio para nós na área de ciências agrárias, porque a diagnose de doenças, ela envolve levantamento de campo, laboratorial, muita observação, literatura de qualidade, e isso nos faz ser profissionais cada dia mais antenados nas novidades, nas questões que precisamos de atentar mesmo e estarmos sempre atualizando nisso. Espero que vocês estejam gostando de estudar fitopatologia. Eu espero vocês nas próximas videoaulas e espero que vocês estudem bastante.